Olá pessoas, o meu nome é Nanda e muito obrigada por vocês terem dado play nesta transmissão gravada. No vídeo de hoje eu queria conversar, falar com vocês sobre Pokémon Mystery Dungeon. Não o jogo de Pokémon, o Mystery Dungeon, que é uma linha ali de jogos da franquia Pokémon, que inclusive é muito boa. Eu já joguei o Red Rescue Team no Game Boy, vamos dizer assim. Nintendo não se compra, Nintendo se emula! Seu otário! Eu quero falar sobre o anime que tem de Pokémon Mystery Dungeon. E esse anime, ele é antigo. Eu lembro de ter visto ele nos meus 5, 6 anos de idade. Ou seja, eu devo ter visto esse anime lá pra 2010, 2011. Então já tem uns mais de 10 anos aí. Uma coisa que eu claramente lembro é de estar esparramada, assim, no chão da sala. Um monte de brinquedo em volta. Eram 3 crianças ali, então tava lotado de brinquedo na sala. Eu tava ali esparramada. Tava passando a TV aberta. E na TV aberta tava passando TV Kids. Pra você que não conhece, a TV Kids, ela era a TV Globinho da Rede TV. Ela passava de tarde ali, se não me engano, de segunda a sexta. E tinha mas muito anime na programação. Eu lembro claramente disso, tinha muito anime. Inclusive, eu vi pela primeira vez Super 11 lá. E segundo consta as minhas memórias, eu vi um clarão na TV. E aí apareceu Charmander, a tal da salamandra de fogo. E ele começou simplesmente a falar. Não sei exatamente o que eu fiz naquela hora, mas de alguma forma eu sei a sensação que eu tive na época. Foi uma admiração assim, meu Deus, um Pokémon tá falando. Depois que eu vi o Charmander falar, a última coisa que eu me lembro foi da câmera, do desenho ter virado pra um lago e apareceu um Squirtle que também tava falando. Com essa memória, na minha cabeça, eu resolvi fazer esse vídeo. A primeira coisa que eu tinha feito, foi pesquisar sobre o anime no YouTube. Geralmente tem tudo no YouTube que você pode imaginar, então a minha primeira tentativa foi procurar no YouTube sobre. O que deu um resultado até que positivo, realmente existiu o anime, tanto é que eu tô fazendo esse vídeo. Só que o que tinha no YouTube era a versão em inglês, só que eu claramente lembro de ter visto dublado. E eu tinha 5 anos, eu não conseguiria ler uma legenda em inglês. Então eu resolvi procurar por mim mesma, Como eu me lembrava de ter assistido pela TV Kids, na Rede TV, a minha primeira pesquisa foi logo Rede TV, Pokémon Mystery Dungeon, anime. E com isso, eu só consegui apenas 2 links. O primeiro link, ele é de um fórum de 2010 no Pokémon Mythology. Aqui, está passando uma versão em desenho de Pokémon Mystery Dungeon. Não sei o nome dela, acho que a programação tem a ver com o estado em que você mora. Olhem aí. É na antena parabólica? Eu moro em Minas Gerais, deve ser de cada estado, aí estão as fotos. Isso não passa em Portugal? Se você tiver TV a cabo e tiver Rede TV, pode saber que dá pra você ver que não tá passando. Off. Cleiton, você mora em Portugal? Agora tá passando o 10º aniversário do Pokémon, aquele que a Misty reaparece e tem o Mewtwo de Mirage. Aqui tá passando o Ranger, o Templo do Mar. O filme 9, só que eles estão pulando umas partes do filme. Sim, sou de Portugal. Olha, a Rede TV não está na Mel. Ou vou falar o que eu sei. Bem, a Rede TV passou um tempo passando o Mystery Dungeon, esse mesmo que você colocou aí na foto, mas ele passava de manhã. O segundo link era de um blog chamado Seriados em Séries, e era um post de 2011 que tava falando que por conta de uma transmissão da Série B de futebol daquele ano ter ido pra Band, que era pra ter passado na Rede TV, só que mudaram a transmissão pra Band, o horário ali dos sábados da Rede TV tava liberado, tava vazio, das 16 às 18h30, que era o horário que ia passar essa transmissão da Série B. Então eles estavam passando meio que por... como é que fala? Meio de reboco, sabe? Preencher ali o espaço, eles estavam passando um programa de esporte. Porém, teve um sábado específico que ela transmitiu a TV Kids. E nessa edição do programa, daquele dia, teve meio que um especial de Pokémon, passando 2 filmes e um especial, que era o Mestre da Miragem,
o Mystery Dungeon e o Pokémon 9. Então eu já tinha uma certeza. Eu realmente tinha visto Pokémon Mystery Dungeon e ele realmente tinha passado na TV Kids. Vendo esses dois posts pela diferenciação de anos, né, um de 2010 e um de 2011, eu acredito que primeiro passou, né, em 2010, como ele estava escrito ali no post, e o que passou em 2011 foi uma reprise do que tinha passado em 2010. E a gente meio que pode comprovar isso, porque lá no fórum eles citam o filme 9 de Pokémon. Beleza, tinha passado na TV Kids, eu tinha visto quando era criança, em algum desses 2 anos, ou em 2010 ou 2011, os dois batem com as minhas memórias. Agora era confirmar, né, se tinha uma dublagem, né, era meio que uma quase certeza, já que passou em um canal de TV aberta. Então eu fiz uma segunda pesquisa, Pokémon Mystery Dungeon, dublagem. E isso me levou a um fórum da Dublanet. Dublanet era um fórum, não sei se ele ainda está ativo, que o pessoal geralmente colocava as dublagens. Hoje em dia, geralmente o pessoal, quando ele procura para saber alguma dublagem de anime, eles vão na Dublapédia. E nesse fórum, tava lá a equipe de elenco toda bonitinha desse episódio. Então realmente existiu Pokémon Mystery Dungeon dublado. E tipo, só tinha dublador incrível, né, nesse especial de Pokémon. Pegando os 3 protagonistas, por exemplo. Tinha o Gabriel Noi, tinha o Wagner Fagundes, a Priscila Ferreira. Só gente incrível da dublagem que tinha nisso. Então eu tô em choque que é um negócio muito esquecido, sabe? Muito afundado. Tanto é que quando eu tava pesquisando, né, tendo essa plena certeza de que sim, existia uma dublagem, eu fiquei com medo de, tipo, não existir mais, tipo, houve, mas não existe na internet. Ser um caso de uma lost media. Só que eu fui continuando a scrollar essa mesma pesquisa, né, Pokémon Mystery Dungeon dublagem, que geralmente quando você pesquisa isso, vem também uns episódios dublados aí em alguns sites. E por sorte, assim, e pra minha felicidade, eu consegui encontrar o link do Pokémon Team, que é um site focado em Pokémon. Lá você vê resumo de episódio, coisas falando sobre os jogos, notícias, tudo de Pokémon tem lá. E tem um link que é de 10 anos atrás dentro desse site, pelo que eu vi, que era um link que estava documentando especiais e curtas de Pokémon que haviam dublagem em português. Aí eu falei, beleza, vamos ver. Aí eu fui scrollando e lá pros últimos quase, tava lá o Pokémon Mundo Misterioso, a equipe Força Resgate em sua primeira missão. Lá tava uns links de download, tudo bonitinho, dubladinho. Eu só tenho que agradecer por esse site. Quando eu consegui encontrar, né, quando eu vi que realmente ainda existia a dublagem desse negócio, que me fez me apaixonar assim, por Pokémon, me fez ser fã até hoje. Sei lá, me deu um sentimento nostálgico, um sentimento especial no coração. E isso só aconteceu justamente pela Pokémon Team ter pesquisado, documentado e posto ali, senão realmente seria uma lost media, porque não tem mais em nenhum lugar. Mesmo eu achando, né, na Pokémon Team, eu fui procurando, fui pesquisando, e realmente, pelo que eu vi, só na Pokémon Team que tem a dublagem desse especial de Pokémon. Então, cara, muito obrigada, provavelmente eles não vão ver isso, mas muito obrigada aos administradores da Pokémon Team. O trabalho de vocês, né, documentando e organizando tudo que já aconteceu em Pokémon nessa vida, me fez encontrar um negócio que realmente me fez criar uma paixão por Pokémon, um carinho gigante desde criança. Eu vou deixar o link do site da Pokémon Team na descrição, e especificamente o link onde dá pra baixar esse especial e outros que podem ter feito parte da infância de vocês também que estão assistindo, e talvez vocês não lembram, ou quando vê ali vocês vão lembrar. Com isso pronto, né, a gente finalmente tem em nossas mãozinhas a dublagem de Pokémon. Vamos falar aqui agora desse especial em si. Tá tudo bem? Alô? Fala alguma coisa. Eu já tava ficando preocupado, Squirtle. O anime, ele já começa do jeitinho que eu lembrava quando era criança, né? Com o clarão, que vendo agora é um clarão de alguém que tá despertando. E no fundo ali tem uma vozinha perguntando se tá tudo bem, se não caiu, se não machucou. E quando o protagonista, né, finalmente acorda, ele vê que não é o Tristan de Yu-Gi-Oh!, mas sim o Charmander. E o protagonista, ele fica surpreso, falando, uai, um
Charmander e ele tá falando, por que você tá falando? Você é um Pokémon, o Pokémon fala só o próprio nome, o que tá acontecendo? Aí o Charmander, ele vai lá e retruca, falando que, uai, mas você também é um Pokémon e tá falando aí, mano? Como assim? Eu tô falando, desde quando eu me tornei um Squirtle? Aí o narrador, ele começa explicando, fazendo meio que um resumo, não do exatamente o episódio que a gente vai assistir, mas do Pokémon da Mystery Dungeon, né? O Pokémon Mystery Dungeon em si. Já que, pesquisando, eu descobri que esse especial, né, de Pokémon Mystery Dungeon, ele foi criado justamente como uma estratégia de marketing. Os 2 primeiros pares de jogos da saga Mystery Dungeon, que era o Red Rescue Team e o Blue Team, que estrearam em 2006, assim como esse anime. Aí, resumindo, o Pokémon Mystery Dungeon é basicamente um isekai, né, com a temática de Pokémon. A gente tem um humano que é transformado em Pokémon, e então ele é transportado para outro mundo onde os Pokémons, eles agem e vivem como os humanos. Eles falam, têm suas próprias casas, empregos, contas, dívidas, tem tudo. Mas voltando pro anime, o Squirtle agora ele se encontra dentro de uma moradia, que inclusive é a mesma do jogo, quando você escolhe um Pokémon do tipo água. No jogo você tem a escolha ali, você faz meio que um questionáriozinho, e dependendo do que você responde no questionário, você se torna um Pokémon diferente, e os Pokémons de água têm justamente aquela casinha igual a que mostra ali no anime. Enfim, uns detalhezinhos. Até que não é tão ruim ser um Pokémon. Ah, é, deixa eu tentar isso. Jato d'água. Ataque de bolhas. O Charmander, ele chega lá na casa onde o Squirtle tá, justamente de uma Chikorita que tá carregando uma bolsinha, meio que uma lancheirinha assim do lado dela. A Chikorita já acha que o Squirtle é meio maluquinho, meio tantã assim das ideias, porque ele fica insistindo que é um humano. E então, o que você acha do nosso lugar? Eu adorei a casa de vocês, é incrível. Não é nossa casa, é o nosso quartel-general. Aí o Charmander, pique empreendedor, já contrata o Squirtle para fazer parte de uma equipe que ele estava formando de resgate e entrega logo para ele uma medalha de integrante daquela equipe, da meio que associação das equipes de resgate. Só que o Squirtle, ele não sabe o que é uma equipe de resgate. Não sabe mesmo? Eu e minha boca grande. Então acontece um terremoto, o Squirtle ele fica desesperado, correndo pra lá e pra cá. E os outros falam, relaxa, que isso aí é normal. Acontece aqui na vila um montão de desastre natural. Sabe, por conta disso que existe as equipes de resgate, né? Quando acontece algo do tipo, a gente vai lá e resolve. É igual os bombeiros, os paramédicos, os policiais que a gente conhece no nosso mundo real. Os 3, então, vão até o Correio Periper, que é basicamente onde fica o quadro de missões para serem resolvidas, o que você tem que resgatar, o que você tem que buscar, o que você tem que fazer. E nesse meio tempo a Chikorita também entrega a bolsa que ela estava segurando pro Squirtle carregar. Num laguinho ali próximo, um laguinho com uma cachoeira, a gente se encontra um Pichu. E ele tá chorando porque o irmão dele, o Pikachu, tinha sumido numa tal de caverna sinistra. Ora, Pichu, não fique com o sketch mais velho da área dos Pokémon. Os outros membros da equipe salvarão seu irmão mais velho, o Pikachu. Alakazam, então você está falando da equipe de resgate ACT. Mas esse é o Chiquete, esperem! Sobre a equipe ACT, eu pensei que eles estivessem na caverna... Equipe ACT, uma equipe de resgate de ouro de Pokémons poderosos. Isso mesmo, eu esqueci, Snubbull. Aí o Pichu, ele começa a chorar de novo, gritar, espernear. Então chega a equipe Força Resgate, a equipe do Squirtle chamando a Chikorita, falando, não, nós resolve, nós cuidamos disso aqui. Só que aí logo eles são empurrados para escanteio por outra equipe, a equipe Malva, que é formada por um Gengar, um Ekans e uma Medicham, que também querem pegar essa missão para si. O Scash, ele só quer que resolvem logo essa situação pro menino parar de chorar, então ele deixa a missão pros
as duas equipes. Antes de ir pra missão, a Chikorita, ela acha melhor a equipe dar uma preparada ali, pegar uns equipamentos, uns negócios pra facilitar a missão. Então eles vão pra loja Keklon, que no jogo é uma lojinha lá de mercadoria, igual todo jogo de RPG. Só que no anime, os Keklons, eles estão sem nada, o estoque esgotou. A propósito, quem eram aqueles 3 clientes? Diga-lhe, seus amigos, eles são a equipe malva! Seu filho de uma cadela, demônio, filha de uma puta. Além de comprar todos os itens da loja Keklon, o Ekans da equipe malva, ele ainda, amando do Gengar, ele debulha todas as frutinhas que a Chikorita tinha catado ali na mata, que eram os únicos equipamentos, as únicas coisas que eles iam levar lá pra caverna, já que tinha acabado tudo na loja do Keklon. E o Squirtle, ele fica puto com aquilo, ele tenta brigar com a equipe, taca as bolhas, e o Gengar, ele só manda ali um Nightshade e se gabam. Com tantas frutas, tudo que restou foi 2 frutas. Aí eles estavam na merda, né? Eles não tinham equipamento. A Chikorita, que tava muito depressiva, coitada, comeram tudo que ela tinha catado ali na mata com o esforço dela. A tia Tingascan chama eles, ficou ali com pena, chama eles ali pra ela ajudar de alguma forma lá pro estabelecimento dela, que no jogo é um mecanismo de armazenamento de itens. Mas o nosso trio não tem item nenhum, então ela resolve dar algumas coisas pra ele. Ela dá pra cada um deles um lenço, também dá um saquinho com espinhos de córsola. Com os itens, com a autoestima um tanto assim restaurada, a equipe agradece e já partem lá pra Caverna Sinistra. Já lá, né, adentrando ali a caverna, andando por ela, os 3 eles acabam ouvindo sons de choro. E o Charmander, ele identifica que tava vindo atrás de uma pedra. Aí ele usa o ataque garra de metal, quebra a pedra, sai um monte de Golbat de lá. E atrás desses Golbats, o Pichu sai de lá, ele tromba no Squirtle e desmaia. Isso vai fazer você se sentir mais forte. É uma fruta laranja. Já recuperado, o Pichu, ele conta que tinha ido na caverna pra salvar o irmão dele, o que foi uma burrice. O menino, ele é só um baby Pokémon, não aguenta nem os próprios choques dele. Aí, lá no caminho, ele acabou encontrando a equipe malva, perguntou se podia acompanhar, né, a equipe. Só que aí o Gengar, ele sabe que o Pichu, ele só vai ser um peso morto. Aí o Gengar meio que mente, assim, dizendo que tinha escutado o Pikachu, ele tinha ido pra direção de um túnel, aí apontou pra ele. E aí o Pichu, inocente como ele, foi lá em direção salvar o irmão dele. Aí vai o Gengar, ele levita uma pedra e taca ele na passagem do túnel e prende lá o Pichu. E foi isso que aconteceu. Aqueles vermes. Mais lá pra frente da caverna, eles chegam em um ninho cheio de Churomis, que estão ali nanando gostoso. A única coisa que eles tinham que fazer era só passar tranquilamente por lá, né? Não precisava atacar, não tinha nada pra fazer ali. Só que o Squirtle, ele acaba dando uma bolsada em um dos Churomis ali. O Churomis, ele acorda, começa a gritar e acaba acordando os outros em cadeia. Os Churomis, vendo ali que o ninho deles foi invadido, eles começam a usar um pó venenoso. O trio ali, junto com o Pichu, eles se desesperam, saem correndo pra tomar o menos possível ali do veneno. Só que os Churomis ainda estavam lá na cola deles. Então o Charmander, ele toma ali a frente, joga ataque brasa neles pra afugentar, deixar eles assustados. E na segunda vez que ele tenta fazer isso, o Charmander, ele acaba prendendo o lança-chamas. Ei, eu acho que você subiu um nível, Charmander. Eu subi? Já que o pó venenoso do Churumichi não tem nenhum efeito sobre nós, eu acho que devemos todos subir um nível, vocês não acham? Squirtle, a razão de não sermos afetados pelo pó venenoso do Churumichi não tem nada a ver com você. Lapada seca. Só não sofreram envenenamento por conta dos lenços que tinham uma habilidade de proteção de veneno. Os Caba, ele sai da caverna. O Pichu, ele logo reconhece uma bolsa que tava ali jogada no chão, que era do irmão dele. Só que assim que ele pega a bolsa, surge do nada um
um Skarmory, cata o moleque e leva ele pro topo de uma montanha. Quase chegando lá no picozinho da montanha, os três, o Charmander, Chikorita e Squirtle, eles acabam encontrando a equipe malva toda esbagaçada, debulhada ali no chão. Gengar ele não admite, mas aí o Ekans e a Medicham, eles falam que eles foram arregaçados pelo Skarmory, o Skarmory meteu-lhe a porrada deles. Aí a equipe Força Resgate, né, muito humilde da parte deles, vai lá, divide a última Oranberry deles em 3 e resolve dar pra equipe malva. Eu me recuso a aceitar qualquer caridade. Já no pico da montanha, eles encontram o Pikachu e o Pichu presos, né, em 2 voltas só de cipó, com as mãos do Pichu solto, e um Skarmory que tava todo doido, com os olhos vermelhos, falando sozinho. O Skarmory, ele pergunta quem eram eles, porque eles estavam fazendo ali, ele se apresenta: irmão, somos a equipe que vai acabar com você e vai tirar dali o Pichu e o Pikachu que você prendeu, tá ligado? E aí começa a batalha. Na primeira tentativa, o Charmander, ele nem teve chances de atacar, ele já recebeu um golpe surpresa. A Chikorita tenta lançar ali o Folha Navalha, só que não tem efeito nenhum e recebe um ataque. E o Squirtle tenta soltar as bolhas dele, só que, né... Então o bebê gosta de brincar com bolhas, não é? Ah, tem que admitir que elas são muito legais, vamos, me dá um tempo. Mas aí eles lembram dos espinhos de Corsola que eles tinham, que a tia Kangaskhan tinha dado pra eles, e eles falam: irmão, vamos usar na batalha, e é isso. Começa o segundo round, o Charmander, ele usa o lança-chamas dele pra distrair a Skarmory. O Chikorita, enquanto o Skarmory tá distraído, ele vai lá e lança um dos espinhos, o Skarmory, ele vai e desvia. Então o Squirtle, ele vai na corridinha pique Naruto, sobe numa pedra, pula e dá-lhe uma investida no Skarmory, que derruba ele. O Charmander, ele aproveita a oportunidade, vai e lança o espinho de Corsola que ele tinha. O espinho acaba sendo rebartido e sobrando apenas o espinho que tava com o Squirtle. Quando o Squirtle, ele comeu a semente, ele acabou ganhando um efeito de super velocidade. Aí com isso ele confundiu o Skarmory e finalmente acertou o espinho, o que criou uma brecha. E aí, irmão, os três atacaram ao mesmo tempo. Charmander, ele ataca com um lança-chamas, Chikorita com a Folha Navalha, e o Squirtle, ele finalmente conseguiu usar o jato d'água. E assim eles derrotam o Skarmory. O Skarmory derrotado, eles soltam o Pikachu e o Pichu ali das voltas as voltas lá de cipó. Ambos agradecem, o Skarmory acorda, os olhos deles voltaram pra cor normal e ele não lembra ali o que aconteceu. E assim, eles comemoram. Yes! Finalmente! Nossa, estralamos na primeira missão. Eu sei que eu tenho muito que aprender sobre ser um Pokémon e tudo, mas enquanto eu sou um Pokémon, eu acho que eu vou ficar colado na equipe Força Resgate. Afinal, alguém tem que continuar a fazer o Charmander e o Chikorita subirem naqueles rankings, certo? É um trabalho difícil, mas eu sou um Pokémon pra fazer isso. Continua no próximo episódio. Então, não existe próximo episódio. Provavelmente a Pokémon Company estava querendo fazer na época uma série, como a que tem dos jogos principais, porém a ideia não foi pra frente. Sinceramente, eu não vou saber o porquê, eu até fui pesquisar, não achei nada, e ficou por isso. E sim, eu sei que tem outros curtas, outros episódios de Pokémon Mystery Dungeon, outros especiais, porém nenhum deles conta ou retorna pra história do Squirtle e nem da equipe dele. Ou seja, esse daí é um continua que já perdura há mais de 10 anos.